Oi, pessoal! O nosso assunto é íons. Na aula passada, nós aprendemos tudo sobre os cátions. Nessa nova aula, nós iremos aprender sobre ânions. Tudo sobre ânions. Vamos lá, então? Para iniciarmos a nossa aula sobre ânions, nós temos que relembrar algumas coisinhas. Então, relembrando, o átomo que perdeu elétrons ou ganhou elétrons, ele passa a se chamar íon. Então, vamos ver. Temos dois tipos de íons. Os que perdem elétrons se chamarão cátions e terão a carga positiva. No entanto, os íons que ganham elétrons se chamarão ânions e terão a carga elétrica negativa. Ok? Então vamos lá, vamos começar. Para nós entendermos bem o que é um ânion, pois a aula de hoje é sobre ele. Então vamos aqui vendo o átomo de oxigênio. O átomo de oxigênio tem número atômico 8. Vou fazer a distribuição eletrônica dele. 1s2, 2s2, já foram 4. Então, vamos lá. 2p4. E aqui a gente tem os 8 elétrons que a gente precisa do número atômico. Para facilitar o nosso entendimento, eu vou juntar por camadas os elétrons. Na primeira camada nós temos 2 elétrons e na segunda camada nós teremos 6. Então eu faço aquela clássica pergunta da química. Nós estamos buscando a estabilidade. Nós estamos tentando chegar aos gases nobres. Todos os átomos querem se parecer com os gases nobres, porque eles existem sozinhos, lembram? Então, aqui, é mais fácil para o oxigênio perder 6 elétrons, né? E ficar com 2 parecido com o hélio, né? A gente sabe que todos os gases nobres terminam com 8 elétrons, apenas o hélio, que também é um gás nobre, que termina com 2, né? Ou é mais fácil para o oxigênio ganhar 2 elétrons e ficar com 8. É mais fácil ele ganhar 2 elétrons. Concordam? Então, nós vamos colocar aqui, ó. O íon oxigênio vai ganhar, eu já vou colocar aqui, ó, 2 elétrons. Lembrando, gente, que aqui é uma explicação, não é? Então, vamos lá. Como é o átomo de oxigênio? O seu número atômico é 8. Quantos prótons tem o átomo de oxigênio? 8. Então, vamos desenhar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Quantos elétrons tem o átomo de oxigênio, desculpa? Tem 8 também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não há diferença aqui entre os prótons e os elétrons, até porque os átomos são eletricamente neutros, né? Então, vou representar o átomo de oxigênio pelo símbolo dele, que é O, e um zerinho.
Isso a gente também tinha visto lá nos cátions, não é? Que o átomo de todo elemento é eletricamente neutro, ou seja, tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Mas a gente viu ali na distribuição eletrônica do oxigênio que ele vai receber, ele vai ganhar 2 elétrons para atingir a estabilidade. Então vamos lá. Quantos prótons tem o íon oxigênio? Ora, prótons não muda jamais. Então, ele tem 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E quantos elétrons tem o íon oxigênio? Aí a gente tem que lembrar que ele vai ganhar 2 elétrons. Se ele, quando era um átomo, tinha 8, se ele ganhar 2 elétrons, ele vai ficar com 10 elétrons. Então, vamos desenhar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando eu olho aqui para o meu desenho, eu observo que eu fiquei com elétrons a mais. Porque ele tinha 8 e ganhou 2, ficou com 10, ficou a mais. Então, quando eu for escrever o íon oxigênio, eu vou colocar o que ficou a mais. O que ficou a mais? Elétrons. Então, vou colocar aqui elétrons. Mas quantos elétrons ficaram a mais? 2. Então, eu coloco aqui. Então, pessoal, eu tenho que ser capaz de olhar para essa simbologia e saber. O oxigênio ganhou 2 elétrons. Ok? Por isto que a gente diz, ele ganhou, mas ficou negativo? Sim, ele ganhou elétrons. Ok? Vamos para mais um exemplo? Então, aqui o fósforo. O número atômico do fósforo é 15. Vamos fazer a distribuição para ver o que acontece. São 15. 1s2, 2s2, 2p6, foram 10. 3s2 e 3p, olha aqui, ó, 10 mais 2, 12, 3, 15. Vamos novamente juntar por camadas os elétrons. Olha aqui, ó. Então, na primeira camada, a gente vai ter 2 elétrons. Na segunda camada, nós temos 8. E na terceira camada, nós temos 5 elétrons, completando os 15 elétrons do número atômico ali do fósforo. Bom, vamos para a tradicional pergunta. Gente, sempre a gente observa somente a última camada daquele elemento, daquele átomo, ok? Neste caso do fósforo é 3. No caso do oxigênio ali, foi a 2. Então, vamos lá. 5. Vamos fazer aquela pergunta fatal. Para o fósforo, é mais fácil perder 5 elétrons ou receber 5 elétrons e ficar com 8 na última camada? Ó, se ele perdesse os 5, ele ficaria com 8. Ou é mais fácil ele ganhar 3? É pelo número, tá, gente?
Então, é mais fácil ele ganhar 3 elétrons. Então, vamos lá. Ganha, o íon fósforo ganha 3 elétrons. Vamos deixar ali para a gente lembrar, ok? Vamos lá, então. Quantos prótons tem o fósforo? 15. Então, eu vou desenhar aqui. É trabalhoso, mas é só para a explicação, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 prótons, certo? Quantos elétrons tem o átomo de fósforo? 15 também. A gente já está sabendo isso, né? Quando começa a ficar chato é porque a gente está entendendo. E já entendeu. 15 elétrons. Então, novamente, a gente já está sabendo. O átomo de fósforo, toda vez que tiver o zerinho, significa que eu estou falando do átomo de fósforo, que é eletricamente neutro porque tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Sempre a mesma explicação, certo? Mas o íon de fósforo é aquele que vai ganhar elétrons. E a gente viu ali em cima que ele ganha 3 elétrons. Então, vamos desenhar a quantidade de prótons. Quantos prótons tem o fósforo? Ora, prótons não muda nunca, sendo átomo, sendo íon, sempre é o mesmo valor, que é o valor do número atômico, ok? Então, vamos lá, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Fiquei até cansada de fazer. Bom, mas a gente está falando do íon fósforo. Se ele fosse o átomo ainda, ele teria 15 elétrons. Mas ele é o íon que vai ganhar mais 3 elétrons. Vai ganhar 3 elétrons. Então, quantos elétrons ele vai ficar? Ora, se ele tinha 15 e ganhar 3, ele vai ficar com 15, 16, 17, 18 elétrons. Então, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 se ele fosse um átomo. Mas ele ganhou 3 elétrons. Como é que eu vou representar, então, o íon fósforo? O íon fósforo, o que ficou a mais? Olha aqui, ó. Ficou mais elétrons. Ficou mais elétrons do que prótons. Quantos ficaram a mais? 3. Novamente, eu tenho que ser capaz de olhar essa simbologia e saber de quem é que a gente está falando. Do fósforo. O que aconteceu com ele? Ele ganhou 3 elétrons. Ok? Por isso que ele fica negativo, porque ficou mais quantidades de elétrons do que de prótons. Ok? Espero que vocês tenham gostado.